benim geçmişimde bana eziyet eden kim? Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Orun e Ira também estão no acampamento. Eles foram dar um passeio na floresta. Orun quer fazer com que Ira experimente as mesmas coisas que experimentou antes. Ira diz a Orun: "Você me conhece melhor do que eu." Orun não lhe responde, porque ele não quer que ela se lembre da tortura que ele lhe infligiu. Depois, Ira vê uma rosa na floresta. Assim que ele toca a rosa, o espinho pica sua mão. Quando Orun vê isso, ele se lembra de que já havia enfiado os espinhos deliberadamente na mão de Ira antes. Depois, Orun e Ira chegam à caravana. Orun coloca um curativo na mão de Ira. Ira pergunta a ele se estávamos felizes com você. Orun diz a ele que no começo não ficamos felizes, mas depois ficamos felizes. Quando Ira ouve isso, ela diz que estou feliz que você me ouviu. Orun diz que você nunca contou a ele o que passou enquanto não estava comigo. Ira começa a pensar distraidamente. Depois, Ira começa a explicar. Izzy não queria que Ira saísse de casa, ela nem a deixava olhar pela janela, mas Rat era um bom homem. Depois eu cozinhava as refeições. Eu limpava e o tempo passava assim. Depois, diz ele fazia desenhos. Orun diz a ele que ele ainda não tinha o direito de fazer você passar por isso. Ira disse a ele: "Antes de você me encontrar, faltava uma parte de mim, mas agora estou completo. O mar literalmente me chamou. Fui lá com o coração", diz ele. Quando Orun ouviu isso, ele disse: "Eu liguei para você todos os dias desde o dia em que você partiu." Depois, Ira diz que perdemos a noção do tempo. "Deixe-me preparar algo para você." Orun e Ira estão muito felizes lá. Eles começam a se conhecer bem. Então eles começam a se sentar. Yavuz liga para Orun e diz que Izzy primeiro bateu em Ira Anin, depois pegou o carro dele e fugiu. Orun diz para entregá-los à polícia e ele será punido. Nesse momento, Aslo está com ele na mansão. Aslo está preocupada porque Ira não está tomando o medicamento. É por isso que ele quer que ele ligue para o tio e o lembre dos remédios. Naquela época, Orun também está conversando com Yavuz. Ao desligar o telefone, ele percebe que Ira não está lá. Ele fica preocupado por um momento e começa a procurar por Ira. Ira encostou-se em uma árvore na floresta e adormeceu. Orun vem até ela e acaricia seus cabelos. Orun sente tanta falta de Ira que não suporta tocá-la. Depois, enquanto Orun acaricia as bochechas de Ira, Ira acorda e diz que adormeceu. Orun disse que havia algo em seu cabelo e eu peguei. Depois, o telefone de Orun toca. A pessoa que está ligando é Asla. Asla conta a ele que Ali estava curioso e queria falar com você. Quando Ali começa a falar com Orun, Orun diz que estamos no acampamento. Asla enlouquece ao saber que Orun e Ira estão juntos. Asla quer que Ira tome o remédio. É por isso que ele escreve uma mensagem para Orun e diz para ele tomar o remédio de Ira. Orun e Ira também estão indo em direção à caravana. Enquanto Orun e Ira arrumam a caravana, uma mulher e um homem vêm pedir ajuda. Orun pergunta o que aconteceu. A mulher diz: "Meu irmão e meu pai estão atrás de mim, vão nos matar." Então dois homens vêm. Um dos homens dirige-se à caravana e quer olhar para dentro. Mas Orun empurra o homem e diz: "Esta caravana é minha, não vou avisar de novo." Os homens vão embora porque têm medo de Orun. Depois, Orun tira a menina e o menino de lá. E pergunta o que aconteceu. O menino diz a Orun que Suna e eu nos amamos, mas querem nos separar. Orun faz um curativo no pé machucado da garota. Depois, Orun diz para ir em frente e ver. O homem começa a contar a história e diz que fizemos uma promessa com Suna, mas quando o outro rico quis Suna, ele quis dar a ele. Depois, Orun entrega seu telefone aos jovens e diz para eles ligarem e virem aqui. Ele diz que vou convencê-los.
A menina e o menino querem sair de lá, porque acham que o pai e o irmão da menina não ficarão convencidos. Quando Orun diz a eles que você não chegará a lugar nenhum fugindo, Ira intervém e confia nele se quiser a felicidade. Você precisa resolver os problemas pela raiz. A felicidade então se torna real, diz ele. Orun olha para Ira com admiração. Ira confiava muito em Orun. Não só Ira, mas também os jovens confiaram em Orun. É por isso que a garota diz para Orun: ok, vamos ligar para eles então. Orun também chama os homens até eles. A criança e Orun estão fora da caravana. Suna e Ira também estão esperando na caravana. A garota se assusta e pergunta a Ira e se eles fizerem alguma coisa com ela. Ira diz que Orun não vai deixar que eles o machuquem. Depois, vem o pai e o irmão da menina. Seu irmão quer atacar a criança, mas Orun o segura e empurra. Depois, o homem quer entrar novamente na caravana, mas Orun o empurra novamente. Orun diz aos homens que eles se amam, não os separe, deixe sua filha ser feliz. Mas os homens não entendem as palavras. Depois, o irmão da menina pergunta: a menina não é nossa? Orun diz a ele o quanto você quer. Vamos conversar em uma língua que você possa entender. O irmão dele diz que queremos 2 milhões. Ele menospreza Orun e depois diz que vai lhe dar o dinheiro. Orun calmamente coloca a mão no bolso, pega o telefone e joga o dinheiro para o homem. Os homens estão convencidos. Capa em Orun, ele nos tira do trailer e beija as mãos do pai e do irmão. Depois, Orun e Ira conversam com as jovens. Os jovens agradecem muito e partem daí. Ira fica muito impressionada com o gesto de Orun. Ira diz a Orun: percebi o quanto estava certo em meus sentimentos por você, e eles entram na caravana. Ira diz para Orun: você reuniu pessoas que amam. Orun também diz que as pessoas que amam estão sempre juntas. Ira está muito impressionada com esta afirmação. Mesmo que Ira não se lembre de Orun, ela já se apaixonou por ele. Quando ela se lembrou, ela não conseguiu dizer a Orun que o amava, mas agora ela pode gritar eu te amo para ele. Depois, quando Orun está prestes a partir, ele percebe que a água do para-brisa do carro acabou. Ele sai do carro e começa a jogar água de uma garrafa plástica na janela. Ira se sente mal quando a água bate na janela e lembra que Orun a molhou e a jogou na piscina. Quando Orun percebe que Ira está segurando sua cabeça, ele vai até ela e pergunta se ela está bem. Quanto ao Ira, lembro da gagueira da água, era muito ruim. Pode-se dizer que estava muito frio. Orun não consegue entender isso e pergunta se é água, mas Ira não consegue falar. O que temíamos aconteceu. Ira começou a se lembrar de suas lembranças ruins com Orun. Justamente quando Ira estava se aproximando de Orun, isso nunca aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer agora, fique ligado no resto. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.